Revista Espírita, setembro de 1858. Um aviso de além-túmulo. O seguinte fato foi relatado pelo Patre de 15 de agosto de 1858. Terça-feira passada, cometi a imprudência de vos contar uma história emocionante. Deveria ter pensado que não existem histórias emocionantes. Há somente histórias bem contadas, de maneira que o mesmo fato, narrado por duas pessoas diferentes, pode fazer dormir um auditório ou provocar arrepios de terror. Como me entretive com meu companheiro de viagem de Cherbourg a Paris, o Sr. B., de quem ouvi uma anedota maravilhosa, se a tivesse estereografado, certamente teria a possibilidade de vos causar arrepios. Mas cometi a imprudência de confiar em minha memória detestável, o que lamento profundamente. Enfim, seja como for, eis a aventura, provando seu desenlace, que hoje, 15 de agosto, incontestavelmente, é um fato. O Sr. Jesse, nome histórico ainda hoje levado em consideração, era oficial durante o diretório. Fosse por prazer ou por necessidade de serviço, dirigia-se à Itália. Em um de nossos departamentos centrais, foi surpreendido pela noite e sentiu-se feliz por encontrar abrigo numa espécie de barraca de aspecto suspeito, onde lhe ofereceram uma ceia de má qualidade e um catre no celeiro. Habituado à vida de aventuras e ao rude ofício da guerra, o Sr. Jesse comeu com apetite, deitou-se sem murmurar e dormiu profundamente. Seu sono foi perturbado por terrível aparição. Vi um espectro levantar-se na sombra, marchar pesadamente em direção ao seu gravata e deter-se à altura da cabeceira. Era um homem de cerca de 50 anos, cujos cabelos grisalhos e embaraçados estavam vermelhos de sangue. Apresentavam o peito nu e a garganta enrugada estava cortada e as feridas abertas. Permaneceu em silêncio por alguns instantes, fixando os olhos negros e profundos sobre o viajante adormecido. Depois sua pálida figura se animou e suas pupilas brilharam como dois carvões ardentes, parecendo esforçar-se com muita dificuldade, e com uma voz surda e estremecida pronunciou essas estranhas palavras: "Conheço-te, és soldado como eu, e também como eu, homem de coração, incapaz de faltar com a palavra. Venho pedir-te o serviço, que outros já me prometeram, mas não cumpriram. Estou morto há 3 semanas. O dono desta casa, auxiliado pela mulher, surpreendeu-me durante o sono e cortou-me a garganta. Meu cadáver está escondido sob um monte de esterco, à direita, no fundo do pátio secundário. Vai amanhã procurar a autoridade do lugar, trazendo contigo 2 gendarmes e fazendo com que eu seja enterrado. O dono da casa e sua mulher se trairão, e tu os entregarás à justiça. Adeus, conto com tua piedade. Não esqueças a rogativa de um amigo, companheiro de armas." Despertando, o Sr. Jesse recordou-se do sonho, apoiou a cabeça no cotovelo e pôs-se a meditar. Sua emoção era viva, dissipando-se diante das primeiras claridades do dia. Como Atelier disse: "Um sonho? Deverei me inquietar com um sonho?" Ignorando o que se passara em seu coração e escutando apenas a voz da razão,
afivelou a mala e continuou a viagem. No final do dia, chegando à sua nova etapa, parou para passar a noite no albergue. Mal, porém, havia fechado os olhos, o espectro apareceu-lhe uma segunda vez, triste e quase ameaçador. Surpreendo-me e me aflijo, disse o fantasma, de ver um homem como tu perjurar e faltar o seu dever. Esperava mais de tua lealdade. Meu corpo está sem sepultura. Vivem em paz meus assassinos. Amigo, minha vingança encontra-se em tuas mãos. Em nome da honra, eu te intimo a que voltes atrás. O senhor de S passou o resto da noite em grande agitação. Rompido o dia, envergonhou-se de seu pavor e continuou a viagem. Ao cair da tarde, terceira parada e terceira aparição. Dessa vez, o fantasma estava mais lívido e mais terrível. Um sorriso amargo percorria seus brancos lábios. Falou com voz rude. Creio que te julguei mal. Teu coração, como o dos outros, parece insensível às súplicas dos infortunados. Venho invocar o teu auxílio pela última vez e fazer um apelo à tua generosidade. Retorna a X. Vinga-me, ou sê para sempre maldito. Dessa vez, o Sr. Jazz decidiu retornar o caminho de volta até o albergue suspeito, onde havia passado a primeira das suas lúgubres noites. Dirigiu-se à residência do magistrado e pediu 2 gendarmes. À sua e à vista dos 2 policiais, os assassinos empalideceram e confessaram o crime, como se força superior lhes houvesse arrancado essa confissão fatal. O processo foi instruído rapidamente, tendo eles sido condenados à morte. Quanto ao pobre oficial, cujo cadáver foi encontrado sob um monte de esterco, à direita, no fundo do pátio secundário, foi sepultado em terra santa, e os sacerdotes oraram pelo repouso de sua alma. Havendo cumprido sua missão, o Sr. Jazz apressou-se em deixar a região e correu para os Alpes, sem olhar para trás. A primeira vez que repousou numa cama, o fantasma ergueu-se novamente ante seus olhos, não mais o fazendo com ferocidade e irritação, porém mais suave e benevolente, dizendo-lhe: Obrigado, obrigado, irmão. Quero agradecer o serviço que prestaste. Mostrar-me-ei a ti uma vez ainda, uma só. 2 horas antes da tua morte, virei avisar-te. Adeus. O Sr. Jazz tinha então cerca de 30 anos. Durante igual período, nenhuma visão veio perturbar a quietude de sua vida. Mas no dia 14 de agosto, véspera da festa de Napoleão, o Sr. Jazz, que permanecia fiel ao partido bonapartista, tinha reunido num grande jantar uma vintena de antigos soldados do Império. A festa fora muito alegre e o anfitrião, embora velho, estava bem conservado e com boa saúde. Encontravam-se no salão e tomavam café. O Sr. Jazz teve vontade de cheirar rapé e lembrou-se de que havia deixado a tabaqueira no quarto. Como tinha por hábito servir-se ele mesmo, deixou seus convivas por alguns instantes e subiu ao primeiro andar da casa, onde ficava o quarto. Não havia levado luz. Quando penetrou no longo corredor que dava acesso ao quarto, deteve-se subitamente e se viu forçado a apoiar-se na parede. Diante dele, na extremidade da galeria,
deparou-se com o fantasma do homem assassinado, que, não pronunciando qualquer palavra, nem fazendo gesto algum, desapareceu logo depois. Era o aviso prometido. Por ter bom ânimo, após um instante de desfalecimento, o Sr. Dias recobrou a coragem e o sangue frio. Marchou para o quarto, apanhou a tabaqueira e desceu para o salão. Ao penetrar ali, não deixava transparecer qualquer sinal de emoção, misturando-se à conversação durante 1 hora e revelando todo o seu espírito e a mesma jovialidade habitual. À meia-noite, os convidados se retiraram. Sentou-se então, passando 3/4 de hora em recolhimento. Depois, havendo posto ordem em seus negócios, embora não sentisse nenhum mal-estar, ganhou seu quarto de dormir. Quando abriu a porta, um tiro o estendeu morto, exatamente 2 horas após a aparição do fantasma. A bala que lhe despedaçou o crânio destinava-se ao seu criado, Henri de Aldier. Fazendo questão de cumprir a promessa que havia feito ao jornal, de narrar alguma coisa que emocionasse os leitores, teria o autor deste artigo aurido a história em sua fecunda imaginação, ou seria ela verdadeira? É o que não poderíamos garantir. Aliás, esse ponto não é o mais importante. É real ou fictício, o essencial é saber se o fato é possível. Pois bem, não hesitamos em dizer, sim, os avisos de além-túmulo são possíveis, e numerosos exemplos cujas autenticidades não poderiam ser postos em dúvida, aí estão para os atestar. Se, pois, a anedota do Sr. Henri de Aldier é apócrifa, muitas outras do mesmo gênero não o são. Diremos mesmo que esta nada oferece de extraordinário. A aparição ocorreu em sonho, circunstância muito comum, quando é notório que podem produzir-se à vista durante o estado de vigília. O aviso no instante da morte nada tem de insólito, mas os fatos desse gênero são muito mais raros porque a providência, em sua sabedoria, nos oculta o momento fatal. Não é senão excepcionalmente que ele nos pode ser revelado e por motivos que nos são desconhecidos. Eis um outro exemplo mais recente, menos dramático, é verdade, mas cuja exatidão podemos garantir. O Sr. Wattler, negociante e presidente do Tribunal de Comércio de Bolonha, faleceu no dia 12 de julho passado, nas seguintes circunstâncias. Sua esposa, que havia perdido há 12 anos e cuja morte lhe causava constantes pesares, apareceu-lhe durante 2 noites consecutivas nos primeiros dias de junho, dizendo-lhe: Deus apiedou-se de nossos sofrimentos e deseja que em breve estejamos reunidos. Acrescentou ainda que o 12 de julho seguinte era o dia marcado para sua reunião e que, em consequência, devia preparar-se para ela. Realmente, desde esse momento, operou-se nele uma mudança notável. Definhava-se dia a dia, logo tomando o leito, e sem qualquer esforço, sem sofrimento algum, no dia marcado, exalou o derradeiro suspiro nos braços de seus amigos. Em si mesmo, o fato é incontestável. Os céticos poderão apenas discutir a causa, que não deixarão de atribuir à imaginação. Sabe-se que semelhante predição, feitas por ledores de Buena Dicha, foram seguidas
de um desenlace fatal. Nesses casos, concebe-se que a imaginação, superexcitada pela ideia, possa fazer com que os órgãos experimentem uma alteração radical. Por mais de uma vez, o medo de morrer provocou a morte. Aqui, entretanto, as circunstâncias não são as mesmas. Os que se aprofundaram nos fenômenos do espiritismo podem perfeitamente dar-se conta do fato. Quanto aos céticos, só tem um argumento: não creio, logo isso não é possível. Interrogados a respeito, os espíritos responderam: Deus escolheu esse homem, que era de todos conhecido, a fim de que o acontecimento se espalhasse e provocasse reflexão. Os incrédulos incessantemente pedem provas. Deus lhes oferece a cada momento, através dos fenômenos que surgem por toda a parte. A eles, porém, aplicam-se estas palavras: têm olhos, mas não veem; têm ouvidos, mas não escutam. Final do artigo.